Boa noite, colegas e docentes. Eu sou Richard Lucas Bicton. O meu trabalho aborda a norma contabilística de relato financeiro 10, cujo tema é contratos de construção. É uma norma contabilística extremamente importante para empresas que atuam no setor da construção civil e infraestrutura. Esta norma define como devem ser reconhecidos os réditos, os gastos, os lucros e as perdas dos contratos de construção, garantindo que as demonstrações financeiras reflitam a realidade econômica da execução das obras. Portanto, esta norma estabelece princípios contabilísticos para contratos de longa duração, especialmente aqueles cuja a execução ocorre em diferentes períodos contabilísticos. Neste trabalho, eu irei abordar os principais aspectos da norma contabilística de relato financeiro 10, começando pela introdução, objetivo, âmbito, tipos e características dos contratos de construção, combinação e segmentação de contratos, rédito do contrato, custo do contrato, reconhecimento do rédito e dos gastos do contrato, mensuração do rédito, reconhecimento de perdas esperadas, alterações das estimativas, divulgações, dúvidas frequentes e casos práticos e, por fim, a conclusão. Dizer que os contratos de construção possuem características específicas porque normalmente são executados ao longo de vários meses ou anos. Por isso, a contabilidade precisa acompanhar o processo da obra para apresentar informações financeiras reais. Portanto, os contratos de construção envolvem elevada complexidade, existem riscos financeiros significativos e o reconhecimento do rédito deve refletir a transferência gradual de contrato da obra. Isto é, esta norma procura assegurar fiabilidade das demonstrações financeiras, comparabilidade entre empresas e transparências contabilísticas. Com isso quer dizer que a contabilidade moderna não espera o fim da obra para reconhecer resultados, mas sim ela acompanha a realidade econômica da execução. O principal objetivo desta norma é definir como o rédito e os gastos dos contratos de construção devem ser reconhecidos nas demonstrações financeiras. Com isso, esta norma pretende garantir reconhecimentos corretos do rédito, relacionar gastos com o progresso da obra, evitar distorções financeiras, ou seja, evitar distorções financeiras e produzir informações úteis para investidores, bancos e gestores. O âmbito mostra onde a norma deve ser aplicada
e em quais situações ela não se aplica. Portanto, esta norma aplica-se à construção de edifícios, pontes, estradas, infraestruturas, barragens, contratos combinados de construção e prestação de serviço. Não se aplica a vendas normais de mercadorias e serviços sem relação com construção. Portanto, o âmbito delimita o campo de aplicação da norma, garantindo tratamento contabilístico adequado. Existem 3 tipos de características principais. Primeiro, temos contrato de preço fixo, é conhecido por preço global. E tem outro tipo que é por série de preços e por fim por percentagem, cost and plus. No tipo de contrato de preço fixo ou por preço global, o preço é previamente fixado nas empreitadas por série de preços. O preço é previamente fixado. Isto quer dizer que o empreiteiro aceita executar a obra por um valor previamente definido. Quanto aos riscos, se os custos aumentar, a empresa pode reduzir o lucro. E o segundo tipo de contrato de construção é empreiteiros por série de preço. A remuneração dos empreiteiros resulta da aplicação dos preços unitários previsto num contrato para cada espécie de trabalho a realizar, as quantidades dos trabalhos realmente executadas, as quantidades do trabalho realmente executada. E, por fim, temos por percentagem, cost and plus. Este tipo de contrato de construção, o empreiteiro assume obrigação de executar a obra por preço correspondente ao seu custo, acrescido de uma percentagem destinada a cobrir os encargos de administração e a remuneração normal da empresa. Isto é, o cliente paga os custos da obra mais uma percentagem de lucro. Isto é, quando maior proteção contra a inflação e aumenta inesperado de custos. Isto quer dizer que os tipos de contratos influenciam diretamente o risco financeiro da empresa. Neste caso estamos a falar deste tipo de contrato de construção por percentagem. Aqui o contrato influencia diretamente o risco financeiro da empresa. E quanto a características
Os contratos de construção possuem longa duração, elevado valor financeiro, complexidade técnica, incerteza nos custos, alteração frequente. A duração prolongada faz com que a empresa precise atualizar constantemente estimativas de custos e receita. Por exemplo, durante a construção de uma estrada pode haver aumento do preço do cimento, chuvas intensas, alterações no projeto. Tudo isto afeta os custos do contrato. Nos contratos de construção, a gestão da incerteza é tão importante quanto a própria construção. Não quer dizer, dessas características, encontramos três que são principais. Temos a característica de longo ciclo de negócio, que é a longa duração. Nesta característica, o tempo médio que media entre a apresentação da proposta e a realização final da obra é de vários anos e pode atravessar vários ciclos econômicos. O estudo econômico do projeto é frequentemente revisto várias vezes antes da conclusão do projeto. E temos a segunda característica, que é a natureza dos custos comuns. Nesta característica, os custos incorridos normalmente envolvem valores muito elevados, os quais podem beneficiar mais do que um projeto ou mais do que uma fase num contrato de construção. E por fim, temos a característica de materialidade das transações. Os custos de um contrato de construção ascendem normalmente a montantes muito significativos. Com isto, quer dizer que os contratos de construção podem assumir diferentes formas, dependendo da forma de remuneração e da distribuição de riscos entre as partes. Portanto, esta norma aplica-se a todos os contratos, mas as características de cada tipo podem influenciar a forma de reconhecer o rédito e os gastos. Temos quanto à combinação e segmentação dos contratos, as regras a seguir ajudam a identificar quando contratos devem ser combinados, tratados como um único contrato ou segmentados, divididos em componentes separáveis. Quando estamos a falar de combinação de contrato, trata-se de um único contrato, ou seja, são negociados como um pacote único, com um objetivo comercial global. E os contratos estão tão interrelacionados que são, na prática, inseparáveis. E esses contratos são
executados simultaneamente ou em sequências contínuas. E quando estamos a falar de segmentação de contratos, estamos a falar de dividir em componentes separáveis. Isto é, cada componente é sujeito à negociação separada. E cada parte tem margem identificável e independente. E os componentes podem ser separados tecnicamente e funcionalmente. Em suma, na combinação de contratos, os contratos formam um pacote único e inseparável com um objetivo comum, enquanto na segmentação, os contratos são componentes ou têm um componente de negociação ou de negociações, margens e funções independentes. E quando estamos a falar de o rédito representa os benefícios econômicos que apresentam. O rédito representa os benefícios econômicos que a empresa espera obter do contrato. E o rédito deve incluir valor inicial do contrato, alteração ou alterações aprovadas, reivindicações, incentivos por desempenho. Neste caso, o rédito só deve ser reconhecido quando houver probabilidade de benefícios econômicos futuros e quando o valor puder ser medido com fiabilidade. Por exemplo, se uma empresa construtora recebe bônus adicional por terminar a obra antes do prazo, esses bônus podem integrar o rédito do contrato. Com isto quer dizer que nem todo o valor negociado pode ser reconhecido imediatamente. Ou seja, o rédito é o contrato ou é o montante que a empresa espera receber pela execução das obrigações assumidas no contrato, refletindo o valor econômico dos bens ou serviços a serem entregues ao cliente. Isto é, representa a receita do contrato baseado no valor acordado, exclui impostos, reconhecimento contábil, transparência e confiabilidade. Quando estamos a falar de representar a receita do contrato, aí é reconhecido à medida que a empresa cumpre as obrigações de desempenho, isto é, entrega de bens ou prestação de serviços. Quando estamos a falar de baseado no valor acordado, aí estamos a dizer que corresponde ao valor estipulado no contrato, ajustado por eventuais variações permitidas. Exclui imposto, quer dizer, não inclui impostos sobre vendas ou outras taxas
arrecadadas em nomes de terceiros. Quando estamos a falar de reconhecimento contábil, aí estamos a falar de que é reconhecido de forma sistemática, refletindo o progresso na execução do contrato. Transparência e confiabilidade, isto é, assegura que as demonstrações financeiras reflitam fielmente o desempenho da empresa. Quando falamos do custo de contrato, os custos incluem matérias, mão de obras, equipamentos, supervisão, custos indiretos ou relacionados. Os custos devem refletir apenas os recursos consumidos diretamente na execução da obra. Por exemplo, custo de cimento, ferro e engenheiros fazem parte do contrato. Publicidade da empresa não faz parte. Os custos excluídos, por exemplo, despesas administrativas gerais sem relação direta, custos comerciais, multas, esses são os custos excluídos. Com isto quer dizer que os custos incluem todos os custos diretamente relacionados com o contrato e os custos que sejam atribuíveis de forma específica à execução do contrato. Como eu já havia mencionado anteriormente, os custos devem ser inclusos. Temos a matéria de obras, matérias. Aí estamos a falar de insumos utilizados na execução do contrato, mão de obra, salários e encargos dos profissionais envolvidos, transporte, fretes e deslocamentos necessários para a execução do projeto, equipamentos, uso ou locação de equipamentos específicos, entre outros custos. Portanto, o custo de contrato representa todos os gastos necessários para cumprir as obrigações acordadas. Devem ser incluídos não apenas os custos óbvios, matérias e mão de obra, mas também outros custos que podem ser diretamente associados ao contrato com equipamentos, transporte e serviços específicos. Por exemplo, se o custo existe por causa do contrato e pode ser claramente associado a ele, então ele deve ser incluído. Esses conceitos que eu acabei dando é essencial para garantir esses conceitos dos exemplos dos custos que podem ser incluídos. É essencial para garantir uma apuração correta de resultados, transparência nas informações e tomada de decisões mais assertivas.
E reconhecimento do rédito e dos gastos do contrato. Este reconhecimento baseia-se no progresso da obra, percentagem de acabamento e garante que as demonstrações financeiras refletem de forma mais fiel o desempenho real do contrato ao longo do tempo. Isto é, o reconhecimento deve acompanhar o estágio de execução da obra, utilizando o método da percentagem de acabamento. A empresa reconhece rédito proporcional, gastos proporcionais, lucros proporcionais. Este método melhora a qualidade da informação financeira porque demonstra o desempenho real da empresa ao longo do tempo. Demonstra o desempenho real da empresa ao longo do tempo. Isto é, o rédito e os gastos são reconhecidos na demonstração dos resultados com referência à fase de acabamento da obra, à data do relato, desde que seja provável que os benefícios econômicos associados ao contrato flua para a entidade. Quanto ao reconhecimento de perdas esperadas, quando a empresa prevê prejuízos no contrato, a perda deve ser reconhecida imediatamente. Isto é, a prudência contabilística exige reconhecimento imediato das perdas prováveis, evitar sobre avaliação dos lucros. Isto é, se ao longo da execução de um contrato ficar evidente que os custos necessários para cumprir as obrigações serão maiores do que os benefícios econômicos esperados, a empresa deve reconhecer imediatamente essa perda prevista no resultado do período. Quando estamos a falar de mensuração do rédito, a questão que coloco é como o rédito é medido, é mensurado. Isto é, o rédito deve ser mensurado com base no valor que a entidade espera ter direitos a receber em troca dos bens ou serviços transferidos para o cliente, excluindo valores cobrados em nome de terceiros, por exemplo, impostos. O objetivo de mensuração do rédito é refletir o valor real da contraprestação a qual a entidade tem direito, representando a transferência de bens ou serviços para o cliente. Temos aqui algumas etapas para a mensuração do rédito. Identificar o contrato com o cliente, identificar as obrigações de desempenho, determinar o preço da transação, alocar o preço da transação às obrigações de desempenho, reconhecer o rédito quando
ou à medida que a obrigação é satisfeita. Verificar se há um acordo entre as partes que criam direitos e obrigações e que poderá gerar rédito. Determinar os bens ou serviços que serão transferidos ao cliente e que são destinados no contrato. Estimar o valor da contraprestação a qual a entidade espera ter direito em troca dos bens ou serviços. Distribuir o preço da transação entre as obrigações de desempenho de forma proporcional. E a última etapa é reconhecer o rédito quando o controle do bem ou serviço é transferido para o cliente. Em suma, a mensuração de rédito garante que os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras representem fielmente a contraprestação recebida ou a receber pela entrega de bens ou serviços. Falando das alterações na estimativa, a estimativa pode mudar devido à inflação, mudança no projeto, atraso, problemas técnicos. A importância é a atualização das estimativas melhora a qualidade das demonstrações financeiras. Por exemplo, se o preço do aço aumentou significativamente, a empresa precisa rever os custos previstos do contrato. Com isto, quer dizer que as estimativas devem ser revistas continuamente. Quer dizer, nas estimativas ou nas alterações nas estimativas, quando houver mudanças na estimativa do contrato, como custos totais, rédito total ou fase de acabamento, essas mudanças não afetam o que já foi reconhecido. Elas são aplicadas apenas a partir do momento da alteração e impacta o futuro do contrato. Falando as divulgações tomam as demonstrações financeiras mais transparentes. Informações divulgadas, valor de rédito reconhecido, métodos utilizados, custos incorridos, lucros reconhecidos, perdas previstas. Por exemplo, uma empresa deve informar nos relatórios financeiros a percentagem da obra concluída, valores recebidos, valores ainda a receber. Quer dizer, a divulgação adequada fortalece a confiança dos utilizadores das demonstrações financeiras. Em suma, quer dizer que as divulgações devem fornecer uma visão clara e útil sobre os contratos de construção, permitindo que os utilizadores compreendam os impactos financeiros atuais e futuros. Aqui entramos na parte prática, que são exercícios. Vou tentar explicar estes exercícios. São
5 exercícios que eu coloquei nesse trabalho. Vou tentar explicar aquilo que eu pude entender. O exercício diz o seguinte: uma empresa celebrou um contrato de empreitada com uma remuneração de 1.500.000 meticais pela construção de um viaduto. Por ser uma obra na qual a empresa não tem grandes experiências e porque adicionalmente a obra se reveste de características técnicas difíceis, a empresa não está em condições de estimar com fiabilidade o custo total estimado. Os custos incorridos foram de 280.000 meticais no ano N, de 350.000 meticais em N+1 e de 442.500 meticais em N+2. No final do ano N+2, a empresa estima que os custos a incorrer serão de 357.500 meticais. Pretende-se proceda ao reconhecimento de rédito nos anos N a N+2. Portanto, este exercício aborda uma situação em que a empresa ainda não consegue estimar com fiabilidade o custo total da obra. Por isso, inicialmente aplica-se o método do lucro nulo. A empresa tem um contrato de 1.500.000 meticais. Não consegue estimar corretamente os custos totais, logo não pode reconhecer lucros no início. Segundo esta norma contabilística de relato financeiro 10, quando não existe estimativa fiável, o rédito reconhecido corresponde apenas aos custos no ano N. Aqui teremos os dados. Custos incorridos são de 280.000 meticais. Como a empresa ainda não consegue estimar o resultado final do contrato, não reconhece lucro, reconhece apenas o valor dos custos incorridos. É por isso que temos o rédito a reconhecer em N igual ao custo incorrido, que são 280.000 meticais. Fazendo lançamentos, temos debito a conta 4923, que é rendimentos diferidos ou rédito de contratos de construção. Assume que a faturação emitida é contabilizada nesta conta que eu acabei falando, que é 4923, que excede o montante do rédito a reconhecer, que é 280.000 meticais, e credita a conta 72, prestação de serviços, que é 280.000 meticais, vai creditar. A empresa apenas reconhece os custos recuperáveis, evitando reconhecer lucros
no ano N+1. Teremos dados. Custos incorridos 350 mil meticais. Como a empresa continua sem conseguir estimar fiavelmente os custos totais, logo mantém-se o método de lucro nulo, o rédito reconhecido continua igual aos custos incorridos. Isto é, a empresa continua prudente, evitando sobreavaliar resultados no ano N+2. Isto é, aqui no ano N+1, continuamos a não dispor de uma estimativa fiável do desfecho do contrato, pelo que vamos manter o método de lucro nulo no reconhecimento do rédito. Então, os custos incorridos no ano N+1 será de 350 mil meticais, o rédito a reconhecer em N+1, no ano N+1, são custos incorridos de 350 mil meticais. Fazendo lançamentos, aqui vai a debitar a conta 4923, 350 mil meticais, e a conta 72, que é prestação de serviço, 350 mil meticais. Já a empresa continua prudente, evitando sobreavaliar resultados no ano N+2. Portanto, agora, no ano N+2, há mudança importante. Agora, a empresa já consegue estimar os custos totais. Assim, passa a utilizar o método da percentagem de acabamento. No final do ano N+2, já existe uma estimativa fiável dos custos incorridos ou dos custos a incorrer. Assim, teremos de reconhecer o rédito pelo método de grau de acabamento ou percentagem de acabamento. O grau de acabamento é calculado desta forma. Como vem aqui, custos incorridos acumulados até N+2. Aqui teremos 1.072.500 meticais vezes 280 mil meticais mais 350 mil meticais mais 442.500 meticais. Aqui teremos custo total estimado de 1.430.000 meticais vezes 1.072.500 meticais mais 357.500. Então, o grau de acabamento no total aqui teremos 1.072.500 mais 430.000 meticais. Aqui, onde teremos 75%. Isto quer dizer que a empresa calcula o rédito total correspondente ao progresso da obra e deduz o que já foi reconhecido nos anos anteriores. Aqui, o rédito a reconhecer corresponde ao grau de acabamento multiplicado pela remuneração total e deduzido do rédito reconhecido em anos anteriores, como eu disse.
Aqui teremos réditos acumulados esperados, que é 75%, vezes 1.500.000 meticais. Aqui onde teremos 1.125.000 meticais. O rédito reconhecido em anos anteriores, N mais 1, que é os 630.000 meticais, depois a soma destes dois valores. E o rédito a reconhecer em ano mais 2, teremos no total de 495.000 meticais. Quanto a lançamentos, debita a conta 4923 e credita a conta 72, que é prestação de serviço, credita, e rendimentos diferidos, debita. Em suma de todos esses quadros, quer dizer que o lucro total estimado é de 75.000 meticais, estando o trabalho com um grau de execução de 75%, o lucro acumulado terá de ser de 52.500 meticais, que é 75.000 vezes 75.000 meticais. No método, neste caso, no método do lucro nulo, o rédito só é reconhecido até ao montante dos custos incorridos, não havendo reconhecimento de lucros até existir estimativa fiável do desfecho do contrato. No método de grau de acabamento, o rédito é reconhecido proporcionalmente à execução do contrato, sendo o grau de acabamento calculando com base nos custos incorridos acumulados, devidos pelo custo total estimado. Assume-se que a faturação, ou seja, a faturação estimada é registrada na conta de rendimentos diferidos, que é rédito de contratos de construção, que excede o montante do rédito a reconhecer em cada ano. É a primeira resolução deste exercício. Passamos para outro exercício. Vou ler mais o que o enunciado diz. Uma empresa de construção obtém um contrato para a construção de um troço de uma autoestrada com uma remuneração de 950.000 meticais. O custo total estimado é de 850.000 meticais. No ano N, os custos incorridos ascenderam a 425.000 meticais. No ano N mais 1, os custos incorridos no ano ascenderam a 375.000 meticais. E o custo a incorrer foi estimado no final do ano em 250.000 meticais. Efetue os lançamentos contabilísticos aplicáveis. Neste caso, quer dizer que este exercício demonstra como o rédito é reconhecido progressivamente conforme o grau de execução da obra. No ano N,
teremos dados, contrato que é de 950 mm, custos totais estimados que é de 850 mm e custos incorridos é de 425 mm. Aqui onde teremos a empresa executou metade da obra, o rédito reconhecido, a empresa pode reconhecer 475 meticais de rédito, ou seja, aqui o grau de acabamento é assim calculado. O custo incorrido acumulados, que é de 425 mm, é igual a 50%. E o custo total estimado, que é de 850 mm. Então, o rédito a reconhecer correspondente ao grau de acabamento, multiplicado pela remuneração total e deduzido do rédito reconhecido em anos anteriores, e será 50% vezes 950 mm menos 0, que é igual a 475 mm. Quanto a lançamentos, debita a rendimentos diferidos e credita prestação de serviços, que é 475 mm e 475 mm. Já no ano N mais 1, temos os dados, custos acumulados que é de 800 mil meticais e novo custo total estimado que é de 1.050.000 meticais. Portanto, temos que fazer um novo grau de acabamento e rédito acumulado esperado e rédito do período. A empresa reconhece apenas a diferença entre o rédito acumulado esperado e o que já havia sido reconhecido anteriormente, dá logo a prejuízo estimado. O custo total previsto aumenta. Aqui logo surge o prejuízo esperado ou prejuízo total estimado. Isto é, os custos totais são superiores ao valor do contrato. Logo, existe perda prevista ou perda adicional. Isto é, a empresa deve reconhecer imediatamente essa perda adicional, conforme esta norma exige reconhecimento imediato das perdas previstas. Então, é por isso aqui temos no ano N mais 1 é no final do N mais 1, no final do N mais 1 é agora estimado um prejuízo de 100 mil meticais neste contrato. Os resultados reconhecidos até a data resumem-se assim. Por exemplo, aqui temos ano N, N mais 1 e acumulados até N mais 2. Aqui teremos 50 mil meticais, sendo que os meticais são valores negativos porque estão dentro de parênteses, conforme vem aqui. E a diferença entre a perda total estimada e a perda já reconhecida tem de ser reconhecida através de uma provisão, onde teremos os seguintes lançamentos: debita a conta 667, que é provisão de período, e credita a conta 487, que é provisões de perdas em contratos de construção, no valor de
23.805. Já no caso do N, no ano N mais 1, o grau de acabamento é calculado de uma forma seguinte. Aqui teremos o custo incorrido acumulado, que é de 800 mil meticais, igual a 76,19%. E aqui temos o custo total estimado, que é de 1.050.000 meticais, como eu já havia explicado antes, onde o rédito a reconhecer corresponde ao grau de acabamento multiplicado pela mensuração total deduzido do rédito reconhecido em anos anteriores, e será esse valor de a percentagem de 75,19 vezes 950 mm menos 475 mm, que nos dá aqui o valor de 248.505. E os lançamentos, quanto aos lançamentos, debita a conta 4923, que é rendimentos diferidos, e a conta 72, que é prestação de serviço. É mais ou menos assim como funciona quanto ao lançamento desse exercício. E aqui tem o resumo de tudo aquilo que eu expliquei aqui nessas três tabelas. Aqui temos grau de acabamentos, e aqui temos rédito a reconhecer e prejuízos estimados. É mais ou menos aquilo que eu pude entender acerca desses dois exercícios. Vamos mais tentar explicar mais dois exercícios para vermos se consigamos encerrar o nosso trabalho. Temos aqui este exercício número 4. Diz que uma entidade desenvolve e comercializa hardware informático diferenciado e adaptado às necessidades de cada cliente, e comercializa software sob a forma de contratos de licenças de utilização e de assistências técnicas com a duração de 2 anos, cobrando uma taxa no início do período da licença e um conjunto de taxas durante a fase de desenvolvimento de hardware. Durante o período da licença, não existem montantes adicionais a cor, quer pela utilização do software, quer pela assistência técnica prestada. De que forma deverá ser reconhecido o rédito? Aí vem uma questão. De que forma deverá ser reconhecido o rédito? Neste caso, o contrato possui 3 componentes. Se formos a ver, conforme o iniciado pede, possui 3 componentes. Temos o desenvolvimento do hardware, temos licença de software e temos assistências técnicas. Cada componente possui tratamento contabilístico diferente. No desenvolvimento do hardware, conforme esta norma contabilística de relato financeiro 10, contrato de construção, utilizamos o método de percentagem de acabamento. Isto é, o rédito é reconhecido conforme o progresso do desenvolvimento do hardware.
Já na licença de software, a norma aplicável é a norma contabilística de relato financeiro 28, que é rédito. Aí, a forma utilizada, ou o método utilizado, é linha reta. Isto é, o cliente paga no início, mas o serviço será prestado durante 2 anos. Logo, o rédito deve ser distribuído ao longo dos 2 anos. Isto é, o reconhecimento é constante ao longo do período da licença. Já na assistência técnica, o método utilizado é linha reta. Isto é, a assistência será prestada continuamente durante 2 anos. Assim, o rédito deve ser reconhecido gradualmente. Com isto quer dizer que, em suma, em outras palavras, diferentes componentes do contrato podem ter tratamentos contabilísticos diferentes. Ou seja, o desenvolvimento do hardware segue a norma contabilística de relato financeiro 10, enquanto as licenças e software e assistências técnicas seguem a norma contabilística de relato financeiro 28. Então, quer dizer que o reconhecimento do rédito deve refletir a natureza econômica de cada componente contratual. Então, aqui onde teremos os lançamentos, onde teremos esses lançamentos, que debita a conta 4923 e credita a conta 72. Neste caso, também aqui temos, aqui estamos a falar de reconhecimento de rédito de hardware. São essas contas que vão debitar. A forma utilizada aqui é a percentagem de acabamento, que é custos incorridos acumulados até a data sobre custo total estimado, vezes 100%. Então ali, nesse caso, o rédito do período vai ser igual à percentagem de acabamento vezes rédito total atribuível ao hardware, menos rédito já reconhecido em períodos anteriores. Então aqui é onde teremos, iríamos de lançar os resultados nessas contas que vai debitar. Por exemplo, a conta 4.923, que é rendimentos diferidos, e a conta 72, que é prestação de serviço. E na licença de software, como eu já havia explicado antes, estou a fazer a refresh, a taxa de licença é cobrada no início, mas o rédito deve ser reconhecido de forma constante, linha reta, ao longo dos 2 anos. Então, a fórmula que vai se aplicar, neste caso aqui, é esta aqui: taxa de licença total, mais 2 anos. E aí, os lançamentos íamos de fazer dessas contas, que vai debitar a conta 4921, clientes ou caixa, bancos. Neste caso aqui houve uma falha, cliente 41, banco 12, caixa 11 e acredita a conta 72, prestação de serviço. E na conta e na assistência técnica pós-venda, aqui usaremos a mesma forma que a anterior da licença de software, que é taxa de assistências. Ali é taxa da licença, mas aqui só iremos trocar a palavra, que é taxa de assistência,
total mais 2 anos. E as contas sempre serão as mesmas a entrar nos lançamentos. Em suma, isso quer dizer que o rédito do desenvolvimento de hardware deve ser reconhecido com base na percentagem de acabamentos, conforme a norma 10, a norma contabilística de relato financeiro 10, que é com o contrato de construção, enquanto as receitas de licença de software e da assistência técnica devem ser reconhecidas numa base constante, que é linha reta, durante os 2 anos do contrato, de acordo com a norma contabilística de relato financeiro 28. Assim como eu pude entender também acerca deste exercício, mas aquilo que eu não foi ou não for mais claro, o docente irá mais aprofundar. E vamos para o exercício a seguir, que é o último nosso exercício. Aqui temos o caso prático. Uma empresa de construção celebrou um contrato para construção de uma ponte com uma remuneração de 1.200.000 meticais. O custo total estimado do contrato é de 1 milhão no ano 2021. Os custos incorridos ascenderam a 400.000 meticais e no ano 2022 os custos incorridos no ano ascenderam a 350.000 meticais e o custo a incorrer foi estimado no final do ano em 250.000 meticais. Pretende-se efetuar o lançamento dos contabilísticos aplicáveis. Então, com isto, quer dizer que, neste caso, neste exercício, demonstra a aplicação da norma contabilística de relato financeiro 10, contratos de construção, no reconhecimento do rédito de uma obra executada ao longo de vários períodos contabilísticos. Conforme iniciado, teremos dados, valor custo inicial, como eu já havia dito, que de 1.200.000, custo total estimado que de 1 milhão, custos incorridos, 2021, 400.000 meticais, 2022, 350.000 meticais, custos futuros estimados que é 250.000 meticais. Então, o que é que o exercício pretende demonstrar? O objetivo é determinar o grau de acabamento da obra e calcular o rédito a reconhecer em cada ano, efetuar os lançamentos contabilísticos. Então, neste caso, teremos o grau de acabamento, quanto da obra já foi executado, segundo a norma contabilística de relato financeiro 10, e o rédito deve ser reconhecido conforme o progresso da obra. No ano 2021, teremos o grau de acabamento, teremos a fórmula. E aqui, isto significa que em ano 2021, a empresa executou 40% da obra, conforme vocês veem. Aqui vem aqui, grau de acabamento, 40. 400 dividido por 1 milhão, aqui nos deu 40%. Então, o rédito a reconhecer em 2021, teremos de 40% vezes 1.200.000 meticais é igual a 480.000 meticais, que é o rédito reconhecido.
Isto é, a empresa reconhece apenas a parte do rédito correspondente ao trabalho já realizado. No ano 2022, o grau de acabamento acumulado teremos de o custo acumulado, onde teremos 750 mil meticais dividido por mil meticais será 75%, e rédito total, aqui nós teremos o passo 3 é o rédito acumulado. Aqui temos 75 mil meticais no ano, até 2022 a obra encontra-se em 75% concluída. E o passo a seguir é o rédito acumulado, que calculamos aqui que é 900 mil meticais. E o rédito a reconhecer em 2022 é de... A empresa já havia reconhecido no valor de 420 mil meticais. 420 mil meticais. Isto é, a empresa já havia reconhecido 480 mil meticais em 2021. Então, no ano 2022, o rédito reconhecido é de 420 mil meticais. Isto é, a empresa reconhece o rédito gradualmente conforme o progresso econômico da obra, evitando reconhecer receitas antes da execução efetiva do contrato. Já aqui teremos os lançamentos ou as contas, plano geral de contas que vão entrar. Temos caixa, bancos, clientes, réditos diferidos, são as contas que irão entrar, nesse caso, nos lançamentos. E aqui teremos a data e as devidas descrições de lançamentos. E aqui temos a demonstração de grau de acabamentos de forma resumida daquilo que eu acabei a explicar. Estão nessa tabela. Então, é aquilo que eu pude entender acerca desses exercícios. E temos aqui algumas dúvidas frequentes. A primeira questão diz: quando reconhecer o rédito? Aí já vem a resposta. Já vem a resposta. Aqui já vem a resposta, as questões de resposta. Quando reconhecer o rédito? Aí reconhecer o rédito quando for possível que os benefícios econômicos futuros associados à transação ou a transação fluirá para a entidade, e quando o rédito puder ser mensurado de forma fiável. E tem as questões e respostas ao mesmo tempo. E em forma de conclui que a norma contabilística de relato financeiro 10, ela desempenha um papel essencial na contabilidade das empresas de construção, garantindo que os réditos, gastos, lucros e perdas sejam reconhecidos de forma adequada e transparente. A correta aplicação desta norma melhora a qualidade de informação financeira, aumenta a credibilidade das empresas,
facilita a tomada de decisões. A contabilidade não mede apenas números, ela mede a realidade econômica das organizações. E muito obrigado pela atenção. Até a próxima.